Como escolher certo em 2025. A Paty, eu não tinha visto essa. A Paty é sensacional. É a nossa abençoada diaconisa, ministra Paty, que ela faz todas essas artes. Como escolher certo em 2025? Muitos perguntam isso. Como que eu faço escolhas assertivas? Como que eu escolho a boa parte, né? Como nós ouvimos domingo passado. E hoje nós vamos ter agora um bom tempo para ouvir do Espírito como escolhermos de forma certa. Porque existem duas escolhas, a certa e a errada. Nós não queremos escolher errado, nós queremos escolher a parte certa. Queremos entrar em 2025 com as nossas decisões sendo decisões que nos aproximam do propósito de Deus para as nossas vidas. Eu sempre digo isso. O que você faz no dia a dia te afasta ou te aproxima daquilo que Deus tem para a sua vida? Essa é uma grande pergunta reflexiva que já te ajuda a dar passos na direção do que Deus tem para você. Então, dito isto, como escolher certo em 2025, eu vou ler o texto base, que é Salmo 119, se você quiser anotar na sua Bíblia, verso 30, que diz assim: escolhi o caminho da felicidade, da fidelidade, e decidi-me pelos teus juízos. Então a gente está vendo aqui o salmista falar que ele escolheu. Tinham dois caminhos, ele falou: eu escolhi o caminho da fidelidade. Ele diz: eu escolhi ou decidi os teus juízos. Que assim seja hoje na sua vida, que você possa, neste último domingo de 2024, ser preparado para entrar daqui 2-3 dias em 2025, escolhendo a fidelidade do Senhor, escolhendo os juízos do Senhor. É sobre escolher e decidir que Deus quer falar aos nossos corações. Eu creio que Ele já está falando. Se você puder nessa hora curvar sua cabeça, nós vamos falar rapidamente com Jesus mais uma vez. Senhor Jesus Cristo, nós te damos honras e glórias. Obrigado por esta hora, obrigado por tudo que estamos vivendo nesta manhã. Aquietamos agora os nossos corações para ouvir a Tua voz pela pregação, porque nós queremos que o Senhor fale, Jesus. A Bíblia está aberta, o Senhor está, portanto, falando. E a nossa oração é para que o Senhor fale-nos, dirija-nos, Pai, para que nós tenhamos essas decisões acertadas, decisões certas em 2025. Use minha vida, Jesus, mas que não seja eu, mas o Senhor em mim, a falar com as Tuas ovelhas. Eu oro em nome de Jesus, para a glória de Deus, e aqueles que assim creem, digam amém, amém. Você consegue louvar Jesus mais uma vez, dando uma salva de palmas? Irmãos amados, povo de Deus, família bendita, aqueles que chegam ao final de 2024 em perfeita vitória. Se é você, diga amém. Amém. Hoje nós vamos receber de Deus, estamos recebendo ensino e direção para 2025. E a mensagem ela é extremamente certeira. É uma mensagem extremamente providencial do Espírito, para que nós possamos acertar mais e errar menos. Se você fosse perguntar, não precisa nem ser para crente, para qualquer pessoa que tem uma sã consciência, você prefere acertar ou errar? Todos nós preferimos acertar. Por mais que nós entendamos, eu sempre digo isso, que o erro ele é um processo educativo, nós aprendemos com os erros, mas nós queremos, logicamente, ter cada vez mais decisões certas diante de Deus e diante da sociedade, da nossa vida, enfim. Então nós precisamos lembrar que, como nós já erramos muito no passado, e tem gente aqui que pode dizer: nossa, bispo, eu errei muito, não posso nem lembrar dos meus anos passados, porque de fato foram anos de muito erro. Pessoas que tomaram decisões precipitadas em palavras, em ações, em escolhas, em atitudes, enfim. Ninguém aqui quer mais errar. Como eu disse agora há pouco, ninguém mais quer ou erra intencionalmente. Nós muitas vezes erramos buscando acertar. Não é assim que funciona a vida? Você às vezes toma uma decisão, você toma uma direção, mas você sempre está buscando ali o acerto. Mas muitas vezes é como é a vida, nós erramos. Mas eu creio que nós não temos aqui tempo para perder. Alguém tem tempo para perder aqui? 5, 10, 15 anos assim, para jogar fora? Ninguém tem. Nem os mais jovens querem perder tempo. Então, por isso, eu creio que chega de erros por conta da ignorância. A Bíblia diz assim, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ou seja, existem coisas que nós fizemos quando nós não tínhamos o conhecimento da palavra. Agora que nós temos o conhecimento, Deus ele vai nos cobrar de acordo com o conhecimento que Ele já nos entregou. Então, você tem recebido muito conhecimento, você não é mais um ignorante espiritual. Portanto, eu creio que você tem aí
a capacidade dada por Deus para ter decisões certas em nome de Jesus. Então, mais uma vez, igreja, Deus ele quer nos fazer entender como as nossas decisões do presente, como as nossas escolhas, elas vão determinar e moldar o nosso futuro. Você sabe, eu falava quinta-feira sobre isso, não tem como você voltar ao passado, ele já passou, por isso ele é passado. Não tem como você viver o futuro, porque ele ainda vai acontecer. Só existe um lugar que você pode, ter decisões, que é o presente. Mas quando você vive bem o presente, existe uma mágica, entre aspas. Você está construindo, você pode construir um futuro extraordinário, dependendo do que você faz hoje, e você pode construir também um passado extraordinário. Vocês estão entendendo? Porque daqui a pouco você vai estar adiantado. E aí você vai olhar para trás e vai falar, nossa, glória a Deus, que bênção aquelas minhas decisões. E aí você está hoje tendo a oportunidade então de moldar um futuro brilhante, de moldar um 2025 de grandes bênçãos. Então na quinta-feira, falando ainda sobre quinta, a gente ouviu sobre a necessidade de nós mudarmos. Foi uma mensagem, você viu, o Davi saiu do culto de quinta-feira e ele falou assim, bispo, não posso esperar para tomar decisão daquilo que Deus está dizendo. Ele e a Ágata vieram até o altar e falaram, nós precisamos nos acertar hoje, diante de Deus. Então você vê o poder de uma decisão, o poder de uma palavra. E eu costumo dizer isso, uma mensagem, amados, ela tem o poder de transformar uma vida inteira. Um culto como esse. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é poderosa. Pessoa que viveu uma vida inteira fora dos caminhos do Senhor, no pecado, enfim, na imoralidade. Uma mensagem, ela tem o poder de transformar uma vida inteira. Uma decisão que você toma em Deus, ela tem o poder, como eu disse, de moldar o seu futuro. Então, quando nós somos orientados por Deus e nós tomamos decisões baseadas na palavra de Deus, o que acontece? Nós desfrutamos de uma vida muito mais iluminada, nós desfrutamos de uma vida muito mais harmoniosa, uma vida muito mais feliz e em paz. E sempre que eu digo isso, eu não estou excluindo o fato de nós termos muitas lutas, muitas angústias e aflições, porque o próprio Senhor Jesus falou que no mundo nós teríamos isso, angústias e aflições. Agora, à luz da Bíblia Sagrada, quando nós conhecemos a palavra e vivemos isso, nós temos sim a oportunidade de, no meio das lutas, vivermos uma vida feliz, alegre, uma vida com Jesus. Então não importa a sua idade, talvez eu esteja pregando para alguém aqui com uma carreira ainda pela frente, jovens que têm mais tempo de vida do que já viveram, outros têm menos tempo de vida do que já viveram. Então, independentemente de onde você esteja na vida, todos nós que somos orientados por Deus, podemos tomar decisões baseadas na palavra, e quando nós fazemos isso, nós podemos, como eu disse agora há pouco, transformar o nosso presente e moldar o nosso futuro. Então eu quero aqui hoje, como seu pastor, dizer para você, tenha decisões certas, tome decisões certas hoje, no presente, para que você possa garantir esse futuro de bênção. Não importa a idade, não importa a profissão, não importa a sua rotina, todos nós estamos constantemente tomando e vamos ter que tomar muitas decisões e escolhas na vida. E eu queria, ainda nessa introdução, trazer algumas questões para você refletir. Será que as suas decisões, vamos refletir, olhar no retrovisor aí, só 2024, não precisa voltar muito antes não. Será que as suas decisões nesse último ano, elas foram decisões assertivas, decisões certas? Será que você tem tomado as decisões importantes? Olha para a sua vida profissional, para um sucesso profissional? Ou será que as suas decisões, profissionalmente falando, têm sido decisões que não estão te levando para um progresso profissional, para um progresso na sua carreira? Traz para a sua família. Nós estamos aí dando uma pausa na série O Alicerce, que é uma série de família, mas não tem como nós fugirmos desse assunto. Será que na sua família, no seu casamento, em relação aos seus filhos, as suas decisões têm sido baseadas na palavra? Tem gente que tomou decisões da família que afastaram a família dos caminhos do Senhor. Obviamente é uma decisão que não é uma decisão sábia. Outros tomaram a decisão de estar na casa de Deus, de trazer os filhos, de ensinar os filhos, de orar nos lares, enfim, de admoestar, de educar. Logicamente que são decisões assertivas em relação ao que nós estamos falando, de estarmos mais próximos da vontade de Deus. Então vá refletindo na sua vida espiritual, como anda a sua fidelidade, como anda o seu compromisso, como andam as suas escolhas perante o Senhor. Eu queria que você entendesse que as decisões que nós fazemos aqui na terra, elas vão não só moldar a nossa vida aqui na terra, mas também a nossa vida celestial. A Bíblia vai dizer que nós estamos e podemos adquirir galardão não só em vida, mas galardão lá na glória. Como que isso acontece? De acordo com aquilo que nós vamos, logicamente, escolher aqui nessa terra. Então, quando eu falo em relação à vida espiritual, eu queria deixar bem claro, nós cremos, como diz a palavra, que a nossa decisão espiritual em relação à salvação, ela não vem de nós.
Na verdade, não sou eu que estou dizendo isso. Paulo, quando ele escreve em Efésios 2,8, ele diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, a Bíblia é muito clara em relação à salvação. A salvação é um dom de Deus. Então, nós não temos esta escolha. Deus nos escolheu, Deus nos amou, Deus manifestou o seu amor nas nossas vidas. Mas aqui na terra, logicamente, nós temos escolhas. E você se escolhe com quem você vai se casar, você se escolhe onde você vai trabalhar, que curso você vai fazer, ou se não vai fazer curso nenhum. Enfim, então nós temos que deixar isso muito claro no nosso coração. Então, a capacidade, igreja, de tomar decisão ou decisões certas, ela é o melhor antídoto contra as dificuldades. Por quê? Porque a gente já vai sair de uma linha de largada, né? Nós vamos largar no mundo cheio de adversidades. Como é que nós vamos vencendo essas adversidades? Tomando decisões certas. Como é que nós vamos vencendo as lutas? Tomando decisões baseadas na palavra de Deus. Então, as nossas decisões, elas podem gerar sempre dois caminhos. Eu quero trazer aqui uma lista para você. Você vai concordar comigo. Primeiro, decisões, elas podem trazer lucros maravilhosos ou prejuízos terríveis. Você vai falar: como assim, Bispo Fê? Olha para um empresário. Dependendo da decisão que ele tome lá no rumo da sua empresa, pode ser que ele tenha um ano onde ele fale: uau, aquela decisão de comprar aquele produto, de investir naquela área, trouxe lucros. Ou ele pode chegar e falar: aquela decisão nos trouxe, olha, para um prejuízo terrível. Filhos rebeldes ou filhos brilhantes. Você, como pai, assim como eu, dependendo daquilo que você vai inculcar, como diz a palavra, na cabeça do seu filho, a decisão que você vai tomar, eu disse agora há pouco, de ensinar os seus filhos, de trazer os seus filhos à casa de Deus, de ter culto nos lares, de falar da palavra de Deus, são decisões que um pai vai tomar. Ele pode criar filhos ali maravilhosos que vão ser as flechas na mão do guerreiro, que vai ser lançada, ou ele pode criar filhos ali rebeldes, porque ele não inculcou a palavra de Deus. Outro ponto, a infelicidade conjugal ou a realização eterna. O que seria isso? Dependendo de como você está vivendo o seu casamento, a decisão que um homem toma dentro de casa. Você tem todos os dias a decisão de amar a sua esposa. A gente fala isso, né? O amor, ele não é um sentimento apenas, ele é uma decisão. Então nós, como maridos, nós decidimos todos os dias amar a nossa esposa. Essa história aí de que não, eu não sinto mais. Você não é criança para fazer aquilo que você sente. Você tem uma decisão em Deus. Então, um homem, uma mulher que decidiram ali se casar, eles todos os dias tomam essa decisão de se manter fiéis uns aos outros. Agora, tem homens, tem mulheres que infelizmente tomam a decisão de adulterar. Vai trazer prejuízo, vai trazer ruína. Outro ponto, um crescimento financeiro ou perdas terríveis também vai de acordo com a decisão que uma pessoa vai tomar na vida. A participação no reino de Deus ou ser um mero espectador. Tem pessoas que estão vendo o que Deus está fazendo nessa geração como espectador. Porque tomaram essa decisão. Não, eu gosto de ir lá, eu gosto de ouvir o culto, eu gosto só de olhar o que está acontecendo. Tem outros que falaram: eu quero participar daquilo que Deus está fazendo. Eu não quero só ficar num lugar de uma arquibancada assistindo, mas eu quero estar, entre aspas, no campo. Eu quero participar, eu quero viver aquilo que Deus está fazendo. São decisões. Grandes negócios ou perda de tempo e dinheiro, voltando para a questão daqueles que vivem aí do comércio, empresários, executivos, são decisões que você vai tomar no seu dia a dia. Estresse ou qualidade de vida, alguém vai dizer: não, isso aí está fora do meu controle. Não, tudo está no seu controle. Você pode criar uma rotina, por mais louca que seja a vida, o cotidiano aqui em São Paulo, no tempo moderno, você pode sim escolher ter uma vida estressante ou uma qualidade de vida de acordo com a rotina que você vai desenvolver. Saúde ou doença, de acordo com aquilo que você se alimenta. Enfim, guerra ou paz. Eu estou trazendo aqui pontos de escolha. O que uma escolha pode determinar na vida de uma pessoa. Reconciliação ou separação, falei desde já, né? Uma pessoa que está lá vivendo uma crise no casamento, ela pode tomar a decisão: olha, em Deus eu vou me reconciliar, eu vou buscar auxílio, eu vou buscar os conselheiros da igreja, vou buscar o aconselhamento, vou buscar na palavra de Deus, que é o primeiro lugar que você tem que buscar subsídios. Ou outros vão dizer: eu vou largar a toalha. São decisões que uma pessoa pode tomar. Os irmãos estão comigo até aqui, sim ou sim? E para fechar essa lista, progresso ou vida em círculos. Mais do que nunca, eu tenho trazido o povo de Deus para um lugar de responsabilidade espiritual. Nós não podemos ficar transferindo tudo o que acontece na nossa vida para Deus. Eu vou falar mais disso mais para frente. Então, as suas decisões hoje, você tem que ter essa clareza. Aquilo que você vai tomar como decisão hoje, que dia que é hoje? 29, é isso? 29 de dezembro de 2025. Você tem que ter essa clareza. Ela pode... É para ver se você está acordado. Porque tem os irmãos que dormem, falam: estou dormindo. Tem uns que já estão lá em Nárnia, lá em 2030, volta para cá. Em 2024, fechando o ano, as suas decisões, elas vão moldar o seu futuro. Então, quer dizer que uma decisão correta, uma decisão certa, ela vai evitar erros na vida? Sim, vai evitar erros na vida. Uma decisão correta vai evitar muitas vezes o sucesso profissional? Sim, vai. Aquele que decidiu: eu vou estudar, vou me capacitar,
Aí o outro que falou assim, não, quer saber, esse negócio de estudo não está com nada. A curva vai chegar, né? Eu falo, tem que prever a curva. A conta vai chegar. E aquele que se capacitou muitas vezes vai largar na frente. Por quê? Porque ele se preparou para isso. Traz para a vida espiritual, para a vida profissional, para a vida financeira, amorosa, familiar e emocional. Então, quero dizer para você, fechando a introdução, aprenda a tomar decisões certas. Aprenda a fazer escolhas certas. Para que você venha a viver um sucesso, ser bem-sucedido nesta vida, é preciso tomar decisões importantes. E às vezes é preciso você decidir também rapidamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem alguns irmãos que estão devagar, quase parando. Conhece alguém assim? Amém, você falou com ousadia. Deve conhecer, é o meu marido, bispo. É ele, é dele. Às vezes a pessoa é muito lenta. Existem decisões que nós precisamos, sabe, de um certo senso de urgência espiritual para tomar. E aqueles que são muitas vezes, como diz, devagar, quase parando, precisam aprender a ir a Deus. Não, eu estou esperando para ver se isso e aquilo. Tem coisas mais que você tem que... Essa frase, ela tira a responsabilidade do crente. Estou esperando em Deus. Tem gente que passa uma vida esperando em Deus. E Deus está lá falando, já fiz, amado, já fiz, já morri na cruz, já mostrei a minha vontade. Agora vai lá, dê paz na direção daquilo que eu estou ensinando. Então nós não podemos ficar, sabe, postergando as decisões que nós temos que tomar. Por isso um culto como esse ele é muito importante. Então aquilo que acontece em sua vida, certamente, você pode lutar contra mim, você pode ficar bravo, mas certamente aquilo que acontece na sua vida pode ser interpretado como resultado das suas decisões. E eu sei que quando eu falo sobre isso, algumas pessoas ficam um pouco, não gosto de ouvir sobre isso, mas essa é a verdade. Aquilo que você tomou como decisão ontem, anteontem, o mês passado, o ano passado, a década passada, te trouxe até onde você trouxe hoje. Você pode querer lutar contra isso, mas não tem como você fugir desta realidade. Então você é hoje, ou a sua vida é hoje, e nós podemos olhar essa interpretação de acordo com as decisões que você tomou no passado. Então as decisões que você vem tomando, isso traz para nós, igreja, um senso de responsabilidade. Você está vendo como a gente para de ficar como aqueles crentes de um, entre aspas, berçário gospel, de uma infantilidade espiritual, falando, não, é Deus, é Deus, é Deus. Tem coisas que não é Deus não, tem coisas que é você que tomou como decisão. A gente chega nessa época de presentes, né? Fala assim, não, foi o diabo que colocou a fatura do cartão. Não, fomos nós que gastamos mais do que devia. Foi o devorador, não foi devorador nenhum. Eu nunca vi devorador andando aqui no shopping. Você já viu algum devorador pelos corredores do shopping passando? Eu vejo mulheres e homens com um cartão de crédito passando. Então, não, mas Deus, não, foi você que foi lá e gastou mais. Então, a gente precisa ser crentes responsáveis, sim ou sim, igreja? É por isso que nós devemos decidir certo para que em 2025 as coisas sejam mudadas em nossa vida. Você tem que olhar agora para essa perspectiva, porque 2024 foi. Então, nessa perspectiva, quais decisões tem que tomar para que você veja 2025 com mais sucesso, com mais realizações, enfim, com mais motivos de alegria. Gálatas 6, vamos para a palavra de Deus. Feita a introdução, Gálatas 6, o apóstolo Paulo diz assim, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Então, existe uma instrução que nós como crentes devemos ter, que é na palavra. Muitas pessoas querem se instruir hoje nas vozes do mundo, nos grandes homens da sociedade. Não que muitos não tenham algo a instruir em um nicho da vida, mas para nós, filhos de Deus, não existe instrução maior do que sermos instruídos por Deus através da palavra. Então nós devemos sempre ir para a palavra. Por isso que, se você deseja fazer escolhas certas, se você deseja buscar, você tem que falar, onde eu vou? Vai para a palavra. Onde eu busco conselho? Na palavra. Olha o que diz o verso 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isto também ceifará. Então aquilo que o homem escolher, o homem vai decidir. Em Gênesis diz assim a palavra, enquanto durar a terra não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e verão, calor e inverno, não é isso? Ou seja, desde lá de Gênesis até que Gálatas agora, Paulo está dizendo que aquilo que nós plantamos é uma lei, a lei da sementeira e da ceifa. Aquilo que nós vamos plantar, nós vamos colher. O verso 8 diz, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, existem pessoas que estão escolhendo baseado na carne. Eu quero agora puxar você para o que diz a palavra. Porque se nós tomarmos as nossas decisões baseadas na carne, nós estaremos tomando decisões que vão trazer ruína para as nossas vidas. Ou seja, existe uma forma correta de você semear na vida. Existe uma forma correta de você decidir na vida. Porque se você escolher mal, você vai colher mal. Se você escolher bem, você vai colher bem. Então não tem como nós fugirmos desta lei, que lá em Gênesis eu citei,
diz que enquanto durar a terra, ela vai existir, que é a lei da sementeira e da ceifa. Decidiu errado, você vai colher erros. Agora, se decidiu certo, você vai colher certo. Aqui, fala comigo, aquilo que o homem semear, fala, isso também ceifará. Eu sei que um culto como esse, muitas vezes, constrange algumas pessoas, porque traz para você as rédeas da sua vida. E você precisa entender que você tem que ser esse protagonista da sua vida. Por isso que Deus deixou um manual de vida para nós vivermos. Nós não podemos ser crentes irresponsáveis, viver a nossa vida. Não, Deus sabe, alá Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vai descendo aí no barranco, uma hora vai. Não. Deus, Ele vai, como eu disse, cobrar daquilo que Ele nos ensina. Você não é mais ignorante espiritual. O que diz Oséias? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Toda vez que alguém não tem conhecimento, tem destruição. Agora, quando você tem conhecimento, você tem a oportunidade de praticar o conhecimento, porque não é só ter o conhecimento, tem que ir praticar o conhecimento. É Jesus no Sermão do Monte. O que ouve e pratica será semelhante a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha, sopraram os ventos. Agora tem o que ouve e não pratica. Esse não construiu a casa sobre a rocha, construiu sobre a areia. Então você vê, a decisão está lá, de ouvir e de praticar a palavra de Deus. Então diga assim, eu quero escolher bem. Diga, eu quero aprender a tomar decisões e escolhas certas. Você como pai, você como marido, você como profissional, você tem que querer isso e desejar isso. Então o povo evangélico atual costuma, como disse, colocar tudo na conta de Deus. Começa a transferir tudo para Deus. Então, nós precisamos entender que nesta vida as escolhas, eu já disse, em relação à salvação, ok, fomos escolhidos. Agora, em relação às coisas do dia a dia, do nosso cotidiano, isso aí está nas nossas mãos. Então, eu quero mostrar para você alguns exemplos agora da palavra de Deus, para que você venha a tomar decisões, como eu disse na minha introdução, certas em 2025. Para que você não chegue ao final de 2025 falando, que ano ruim, que desgraça. Não. Para que você chegue no final de 2020 falando, glórias a Deus pelas sábias decisões que eu tomei, baseadas na palavra de Deus. Quantos estão prontos para isso? Digam amém. Então até aqui você já entendeu que você não vai ficar transferindo a responsabilidade daquilo que você está vivendo para Deus. Deus, esperem Deus. Não. Deus tem te dado instrução suficiente para que você tome decisões assertivas. Então, alguns exemplos bíblicos que nós poderíamos tirar. O primeiro deles, eu vou trazer dois, mas o primeiro é Sansão. Você conhece a história de Sansão? Ele decidiu pelo caminho dos prazeres ilícitos da carne. Ele quebrou um voto que ele tinha ali diante de Deus. Ele desvalorizou o seu chamado. Ele não agiu corretamente. Ele escolheu a mulher errada. Tem muito homem escolhendo a mulher errada, sabia? Assim como tem muita mulher escolhendo o homem errado também. Vai usar uma métrica que não é a métrica do reino de Deus para escolher o homem da vida, a mulher da vida. Aí depois lá na frente fala, bispo Fê, meu casamento. Aí você olha, onde que a pessoa errou? Errou, como eu digo, na recrutagem. Recrutou errado. É igual a empresa, né? O funcionário parecia, errou na recrutagem. Tem uns que lá na frente se revelam também. Mas muitos erraram na recrutagem. Estão olhando aí, eu vou escolher de acordo com o Instagram. Mas no Instagram todo mundo é bonito. No meu Instagram eu sou magro, vai lá ver. Existe um filtro, você põe lá, você fala, nossa. Tem gente que você olha no Instagram e fala, uau, olha, é a Gisele Bündchen. Aí você olha você fala, meu Deus, é o filtro. Então assim, você tem que saber olhar pelo filtro certo. O filtro certo não é o filtro do seu stories. O filtro certo é a palavra de Deus. Me ajuda a pregar para esse homem que está do seu lado. Você vai falar assim, o filtro certo é a palavra de Deus. Para que você tome decisões certas na vida. Voltando para Sansão. Qual foi o resultado da vida de Sansão? Fala comigo, ruína. Um homem de Deus, sim. Mas por que Sansão viveu em ruína? Por que tanta ruína? Porque as nossas decisões e escolhas que moldam o nosso futuro, igreja. Você pode fugir o quanto você quiser dessa verdade, mas ela vai estar lá sempre martelando. Olha para Sansão. Mas e os desígnios de Deus? Sim, Deus é um Deus de desígnios, de propósitos. Mas nós não podemos fugir nas decisões que nós tomamos que estão nos levando para um destino. Então, Sansão, ele era o quê? Um escolhido? Sim. Era um homem de Deus? Sim, era um homem de Deus. Era um grande homem, um grande juiz de Israel. Mas as escolhas que estavam na mão dele, ali ele errou, escolheu mal. Para trazer todo mundo para a mesma página, vamos ler Juízes 16, verso 4 em diante, que diz assim, depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então ela lhe disse, qual dizes que me amas se não está comigo o teu coração? Olha o poder da mulher. O poder, como a gente fala nos céus, o poder do travesseiro.
O travesseiro fala mais alto muitas vezes do que o altar, sabia disso? Deus está falando, Deus está direcionando, mas vem uma mulher ali no pé do ouvido: como que você fala que me ama se o teu coração não está comigo? Já 3 vezes zombaste de mim, ainda não me declaraste o que consiste tua grande força. Ela queria saber a todo custo qual era a força dele. Verso 16, olha só, importunando. Você precisa saber que o inimigo vai importunar muitas vezes para você tomar uma decisão errada. Porque não foi uma coisa só sutil, começou sutil. Mas já diz o 16, importunando ela todos os dias com suas palavras, molestando. Olha onde foi. Apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Você já viu mulher que gera nos homens uma impaciência de matar? Impaciência de matar. Por quê? Ficou ali importunando. Aqui no caso maligno, logicamente falando. Ela queria saber o segredo da força dele. E ele já estava ali fora de si, de uma impaciência. A gente está no 16. Eu vou para o 19. Olha só, para a gente curtar a história. Então Dalila fez dormir Sansão. Antes de eu ir para frente, entenda que andar com pessoas erradas vai trazer para você esta inquietação na vida. Essa impaciência de matar. Pessoal, toda uma impaciência, talvez você esteja andando com pessoas que estão ali te importunando, assim como Sansão. Vai para o 19. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou-lhe ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. Então, de tanto ela importunar, numa hora ele falou: quer saber, está aqui, eu tenho um voto com Deus, eu não posso cortar o cabelo. E ela foi lá, já tinha tentado outras vezes e tentou. Diz o verso 20, e disse ela: os filisteus, ela sempre fazia isso, né? Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado o seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia, ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Ou seja, finish, acabou, não tinha mais força, não tinha mais ali a bênção de Deus, a glória de Deus sobre a vida de Sansão. Por quê? Porque ele foi importunado e ele tomou uma decisão errada. Então ele já tinha feito a escolha errada, ele já tinha tomado uma decisão equivocada. Eu vou dar uma pausa aqui na história de Sansão, traz para nós um pouquinho nesse tempo. Quantas pessoas que vão tomar uma decisão porque ficam importunando? Talvez você trabalha com vendas, e você já viu aquele vendedor, ou você é cliente em algum lugar, aquele vendedor que fica te importunando: compra. Você fala: meu Deus, vou comprar para esse cara pelo menos parar de mandar mensagem. Não é assim que funciona? Você entra na loja, o cara fica: então você não. Aí você fala: meu Deus, só me deixa quieto. Não, você fala: tá bom, compra qualquer coisa aí, só para você me largar. Eu estou trazendo para algo muito simples, mas traz para outras decisões. Tem pessoas que estão tomando decisões muito sérias debaixo desse importuno, debaixo dessa pressão. E você não pode tomar decisão, porque olha o que aconteceu com Sansão. O verso 21 diz assim: então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e fizeram descer a Gaza, amarraram-no com duas cadeias de bronze, e virava um moinho no cárcere. Por que tudo isso com Sansão? Porque ele escolheu errado, porque ele falou o que não tinha que falar, porque ele tomou uma decisão equivocada. Então aqui, de forma muito prática, eu trouxe Sansão, para você se lembrar da história. Você que estudou muito isso nas escolas dominicais, enfim, uma história que todos nós conhecemos de Sansão. Então Sansão toma uma decisão errada, ele revela a Dalila aquilo que ele não devia falar para ninguém. Ele tinha um voto com Deus, ele não poderia revelar o seu segredo, ele revela para uma mulher que o importunou, ela ali de forma estratégica, com uma energizada do inferno, vai lá, corta as tranças dele, e ele vai viver ruim na sua vida. Agora eu quero trazer para você uma outra pessoa, um outro personagem bíblico que toma uma decisão certa. Quantos conhecem a vida de Daniel? Digam amém. Daniel escolheu pelo caminho da pureza. Daniel escolheu pela santidade. Eu amo essa passagem, diz Daniel 1:8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. O mais extraordinário de Daniel 1:8 é o início do versículo que diz: resolveu Daniel firmemente. Então, vamos parar aqui em Daniel. Daniel poderia resolver como ele resolveu firmemente. Não diz só resolveu, a Bíblia diz firmemente, porque talvez ali os apelos não eram tão fáceis para Daniel, mas ele firmemente resolveu não se contaminar com as iguarias do rei. Ele poderia não resolver ou resolver se contaminar com as iguarias do rei, mas Daniel escolheu certo. Daniel teve a decisão certa. As escolhas ali no caso estavam na mão de Daniel.
Assim como nós também temos escolhas no nosso dia a dia. Então, quando a Bíblia diz, resolveu Daniel não contaminar-se, isso aqui é uma escolha, isso aqui é uma decisão. Todos os dias você vai poder tomar uma decisão de fazer o que a Bíblia diz que você tem que fazer ou fazer aquilo que a sua carne manda você fazer. Então, de forma bem oposta aqui, eu peguei dois personagens que vão... Sansão aqui, no primeiro caso, como alguém que escolhe errado, que decide errado. E agora Daniel, como um homem extremamente santo, como um homem extremamente um paradigma. Os dois eram homens de Deus, sim ou sim, igreja? Porque você vai falar, não, Sansão era um ímpio. Sansão não, era um juiz de Israel. Era um grande homem de Deus. Era um homem levantado por Deus. Mas mesmo assim, tomou... Daniel, um homem chamado por Deus, um grande homem também, um grande profeta, escolheu certo. Traz para mim e para você hoje, nós também somos homens e mulheres de Deus aqui, sim ou sim? Nós também podemos tomar decisões como Sansão erradas, ou nós também, como Daniel, podemos tomar decisões certas. Então, por conta dessa escolha, diz o verso 15, no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Então aqui fala de jovem, tem jovem aqui, eu sei que eles sentam lá no fundo. Presta atenção, os jovens estão ouvindo. Se você quiser ter sucesso na sua vida, você que é jovem, eu disse na introdução, aqueles que têm mais tempo de vida para viver do que já viveram. Você que é jovem, você quer ter sucesso na vida? Você quer vencer nessa vida? Você quer ser usado por Deus com poder, com glória, como um grande homem de Deus? Não se contamine com o vinho velho deste mundo. Porque hoje, principalmente para a juventude, é um desafio. Não se contaminar. Mas a gente está vendo um jovem, Daniel, junto com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não abriram concessão com o mundo. Eles falaram, nós vamos, deixa eu vir, Daniel está desse lado, né, para ficar bem na sua mente. Nós vamos tomar a decisão certa. Nós não vamos nos contaminar, nós não vamos comer nas iguarias do rei, nós vamos decidir firmemente. E do outro lado a gente tem Sansão, que não decidiu firmemente, porque tinha alguém ali importunando, tinha alguém ali o molestando. Então, qual foi o resultado na vida de Daniel? Fala comigo, sabedoria. Qual foi o outro resultado na vida de Daniel? Inteligência, visões, sonhos, bênção de Deus na vida dele. Por quê? Porque quem faz escolhas certas vai desfrutar sim das bênçãos de Deus. Quem faz escolhas certas está semeando bem. E nós vimos lá, né, quem semeia bem, colhe bem. Ou quem faz coisas boas, vai colher coisas boas. Por quê? Porque assim é a lei de Deus. Então a gente tem que olhar um pouco para esse próximo ano que vai iniciar aí e falar assim, quais são as decisões que eu vou tomar? Porque você vai ter 365 dias ou oportunidades de tomar decisões. As decisões que você vai tomar, volto para a pergunta da pré-introdução, elas vão te aproximar daquilo que Deus tem para a sua vida ou vão te afastar daquilo? Porque não, é incoerente a gente falar, não, eu quero ser um grande homem de Deus, eu quero constituir uma grande família, mas se as minhas decisões me levam para longe disso, se aquilo que eu tenho vivido ou seguido na minha rede social só comunica para mim, só me ensina algo fora dos princípios de Deus, não, é incoerente. É incoerente falar, não, eu quero viver uma vida santa, se você se alimenta de carnalidade. Então você vê como o crente hoje ele vai trazer para Deus uma responsabilidade que é dele. Não, eu quero ver a minha casa orando, eu quero ver a minha casa, sabe, sendo uma casa santa, eu quero ver, sabe, algo santo dentro de casa. Então você tem alimentado a sua casa com santidade? Você tem lido a palavra de Deus? Não, mas eu rodo um TikTok como ninguém. Meu dedo é nervoso ali para rodar. Então, se você só está se alimentando de carnalidade, não venha depois reclamar se a sua vida é uma vida de carnalidade, porque você está se alimentando de carnalidade. Agora, aquele que se alimenta de santidade, logo ele vai usufruir daquilo que ele tem alimentado. Quantos estão ouvindo Jesus, digam amém. Então, tanto grandes decisões como pequenas decisões, elas fazem a diferença na nossa vida. Às vezes são coisas pequenas, igreja. Uma forma diferente de você falar com o seu marido. Que eu estou falando aqui coisas talvez, Sansão, Daniel. Você fala, eu não sou Sansão nem Daniel, eu não sou juiz nenhum, não sou profeta nenhum. Tá bom, mas você marido, você esposa, vamos voltar para o nosso nicho aqui familiar, da série que nós estamos. A forma que você decide falar com o seu marido talvez transforme o seu casamento. Marido, a forma com que você vai tratar a sua esposa talvez mude o seu casamento. É uma decisão, sim ou sim, igreja? Você vai decidir comunicar de forma diferente dentro de casa. Você vai decidir comunicar de uma forma diferente. Logo você vai começar a gerar outra, como dizem, né, atmosfera no seu relacionamento. Outra atmosfera dentro da sua casa. Agora você decide todo dia, gritaria, briga, o cara chega em casa, velho, você não sei o que,
Eu não gosto do meu marido porque ele é muito bravo, eu não gosto da minha esposa. Ué, você só comunica isso dentro de casa. Agora experimenta receber o seu marido com um abraço, com uma palavra de incentivo, ou despedir ele antes do trabalho, sabe, declarando virtudes na vida dele e vice-versa. Então são decisões. Porque a gente olha para Daniel, para Sansão, mas traz para o nosso dia a dia as decisões pequenas, talvez. Uma decisão é tomada, talvez, ou uma decisão que vai ser tomada dentro da empresa, como eu disse no início, de comprar, de vender algo, ou um insight que Deus te dá. Dê atenção a isso. Muitas vezes Deus fala dessa forma, você está aqui no culto, Deus está dando ideias, insights, direção. Você fala, não, isso não é nada. Às vezes é Deus dando uma visão para você do que fazer em 2025. É o Espírito soprando algo. Então você tem que ter essa sensibilidade, tem que ter essa maturidade espiritual. Então decisões e escolhas, elas fazem a diferença. Fala com a sua boca. Decisões, escolhas fazem a diferença. Então são decisões do dia a dia que são tomadas, que vão ser, enfim, tomadas, e elas vão ser acrescentadas, somadas, elas vão produzir um grande e um alto impacto na vida. As pessoas falam assim, eu quero viver algo grande de Deus, todos nós queremos. Mas eu tenho entendido, você já me viu pregar sobre isso, que o grande de Deus, ele é desenvolvido nas coisas pequenas. Como que nós falamos na série de José? É no ordinário que Deus faz o quê? O extraordinário. É num dia comum. É num final de culto de quinta-feira que alguém toma uma decisão, eu vou acertar minha relação, e se casa. É uma quinta-feira, última quinta do ano. É num dia comum que você está lá e você fala, decide. Então, a gente não tem que... Eu quero o grande Deus, você acha que vai acontecer um negócio que vai abrir o céu? Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas nós temos visto que são nas pequenas coisas, nas coisinhas pequenas, que quando você se dá conta, você fala, uau, olha que grande coisa Deus tem feito na minha vida. Olha que grande bênção Deus tem feito. Olha que grande livramento Deus tem feito. Então, desde a escolha do que você vai comer, desde a escolha de com quem você vai ter amizade, a sua carreira profissional, todas as escolhas vão fazer a diferença na sua vida. Então, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você vai fazer inúmeras escolhas. Você vai ter que tomar inúmeras decisões. Todas as suas decisões e escolhas de agora, elas vão influenciar no seu ano de 2025. Você precisa ter isso em mente, para você não chegar e viver mais um ano e falar, foi só mais um ano, foi só mais um ano, foi só mais um ano, foi só mais um ano. Você vai chegar com 90 anos, foi só mais um ano. Aí sabe o que acontece? Já falei para você, prevê a curva. A pessoa chega no final da vida, ela olha para trás e fala assim, eu não gostei de onde eu cheguei, eu não gostei de onde eu estou, não gostei desse lugar. Mas como você chegou até esse lugar? Foi as ruas, foi as avenidas que você foi pegando que te trouxeram até aqui. Então hoje todos nós, independentemente do tempo de vida que temos, estamos tendo a oportunidade de construirmos um 2025 com decisões certas. Todos nós estamos tendo essa mesma oportunidade. Então, você quer ver o poder das suas escolhas de uma forma bem prática? Bispo, porque eu sei que eu tenho que falar de uma forma, porque eu conheço, quando você fala de uma responsabilidade do cristão, tem gente que quase assim fica endemoniado, se torce na cadeira, fala, eu não gosto disso. Porque não querem assumir esse protagonismo de vida. Mas você quer ver de uma forma bem prática as decisões que você tem tomado na vida? Você consegue olhar para você nessa hora? Não é para dentro não, olha para sua barriga. Não, bispo, não quero. Cara, são decisões. Eu falei aqui, o que você decide comer? Não, eu queria ter um tanquinho, eu queria ser salada. Eu também queria, o problema é que a gente escolhe a bomba de chocolate e vem escolher a salada. Aí chega falando, nossa, não gostei da minha barriga. Foi Deus que deu essa barriga. Não, foi você que comeu mais do que devia. Então, da mesma forma que você olha para a barriga que você tem, e você tem ela, porque você chegou e desenvolveu ela, você pode agora olhar para 2020 e falar assim, eu vou tomar decisões diferentes para que o meu corpo, para que minhas amizades, a minha vida profissional, para que os meus relacionamentos, quantos estão entendendo? Digam amém. Amém. Então você precisa analisar as escolhas que você tem feito. Você precisa trazer esse senso de protagonismo para a sua vida. Porque, como eu disse, o crente ele fica transferindo tudo para Deus. Não é Deus, é Deus, é Deus. Não, tem coisa que é você mesmo que tem que fazer. Olha para os últimos anos, quanto que você tem acertado ou errado nas suas decisões. Já falei que decisões erradas e escolhas equivocadas são um devorador de tempo. Devora o tempo. Alguém tem 5 anos para perder? Você não tem 5 anos para perder. Então você precisa escolher certo, para que você não venha perder mais tempo. As escolhas e decisões erradas são um devorador que rouba o tempo da vida das pessoas. Então você vai perder tempo. Aí quando você se dá conta, é o que eu disse, se passaram 2, 5, 10 anos. Você fala, mas parece que eu não saí do lugar. Devia ter escolhido há 10 anos antes.
Mas ficou esperando, estou esperando em Deus, Mas tem coisa que você tem que decidir hoje, em nome de Jesus. Não deixe o ano acabar sem tomar uma decisão em Cristo. E aqui o Espírito está dizendo para cada um qual tem a decisão que tem que tomar. Para muitos a decisão é, vai lá e perdoa. Não vou perdoar. Aí você está tomando decisão fora da palavra de Deus. Como é que vai ter a honra de Deus? Não perdoo, não vou perdoar, não vou... É como diz, está tomando o copo do veneno querendo que o outro morra. Isso é a falta de perdão. Libera a pessoa. Jesus perdoou, quem é você para não perdoar, cara? Então, às vezes, são coisas, entre aspas, simples. Eu brinco um pouco, tá? Porque eu sei o quanto o crente não quer tomar e ter uma vida responsável. É muito mais fácil falar e pôr na conta de Deus, na conta dos anjos, na conta dos 24 anciãos. Sei lá de quem você está pondo na conta. Mas tem que falar assim, não, tem coisa que eu tenho que assumir a rédea. Tem coisa dentro de casa que o marido tem que fazer. Tem coisa dentro de casa que a esposa tem que fazer. Porque senão vai passar, como eu disse, 5, 10, 15 anos. Nada de bom aconteceu na minha vida. Sabe aqueles namoros que demora 10 anos, a pessoa não toma nenhuma decisão? Já viu gente assim que namora 10 anos? Nós temos falado, namoros foram feitos para acabar. Ou acaba em casamento, ou acaba e acaba. Agora fica esses namoros eternos, fica umas coisas que você fala, para onde vai isso aí? A pessoa gasta 5, 10, 15 anos da vida, não deu certo. Pô, você esperou 10 anos para ver que não dava certo? Estava todo mundo vendo que não dava certo. Era só olhar. Não, mas eu estava tentando, estava esperando em Deus, quem sabia Deus fazia. Amado, vou ser sincero, 2, 3 meses, 1 ano, você já viu que isso vai dar ou não vai dar. Não estou aqui esperando para ver se Deus faz um milagre na vida dele. Estou esperando para... Aí aquilo que eu falo, o cara é um carnal, o cara quer saber de igreja, quer saber de nada, quer saber de Bíblia, quer saber do mundo, aí casa. Aí a esposa vem chorando e fala, meu marido não quer mais continuar. Eu falo, mas você casou com o cara mais profano que tinha? Eu falo, o cara não era nenhum Spurgeon antes de você casar, para agora falar, nossa, ele se perdeu no meio do caminho. Não, o cara já era. Eu sempre falo para os jovens, se o seu namoro ele é baseado no pecado, o que vai sustentar o seu casamento? Não, mas vai acontecer alguma coisa. Não, se Deus já está mostrando, toma uma decisão. Ou casa, ou separa. Estou trazendo aqui para coisas bem práticas do dia a dia. Por quê? Porque esse devorador do tempo, ele vai se manifestar. Por que ele se manifesta na vida das pessoas? Porque elas abrem espaço para isso. Porque elas dão brechas para isso. Porque elas não tomam decisão. Tem coisa que você lá e tem que terminar. Isso não é bom, perfeito, agradável. Não é vontade de Deus. Pronto, acabou. Põe a pedra em cima. Não se fala mais nisso. Agora fica esse negócio assim, sabe? Não. Sabe, as janelas do Windows, tem que ir lá e tem que fechar. Pum, pum, pum. Fecha. Você está cheio de janela. Aí você, esse Windows aí que não funciona mais, deu tela azul. Pum. Por quê? Porque você não toma nenhuma decisão. Aí fica, não, estou esperando em Deus. Não, tem coisa que Deus já falou para você, cara. Tem coisa que já foi no culto, já foi na palavra, já foi na oração, já foi... Isso você tem que tomar uma decisão. Então por que eu estou falando sobre esses devoradores de tempo? Porque decisões erradas e escolhas equivocadas vão devorar o tempo da vida das pessoas. Existem outros devoradores também, devorador de sono. Pessoa que não dorme, fica a noite inteira preocupada, sabe, tomando remédio. Não, o que vai acontecer? Tem gente que arruma a casa para a empregada vir limpar, sabe essas coisas? Eu falei isso aqui domingo passado, você que não estava aqui domingo passado, eu falei que a minha esposa, ela faxina a casa para faxineira e faxinar. Eu tive uma grande surpresa. Todas as mulheres do ministério fazem isso. Todas não. Tem umas que falam, eu não, bispo. Mas muitas fazem. A minha esposa falou, você estava achando que você estava abafando, me expondo lá. Acabou o culto, as mulheres, bispo, estamos juntos. Eu também arrumo para faxineira em casa. Eu também limpo. O JP, ele saiu agora, que eu vi que ele saindo com o pequenininho. O JP falou assim para mim, eu estou vendo o dia que eu vou chegar em casa, vai estar a diaconisa Marcinha lá, varrendo a casa, cara, e a minha faxineira sentada tomando café no sofá. Outro devorador de energia. Pessoa que, sabe, perde energia, se cansa, se estressa, se desgasta. As suas vão embora, aí não consegue escolher, porque não tem mais energia para escolher. Existe o devorador das oportunidades. Quantas oportunidades que você não tomou uma decisão certa e você perdeu? Ficou esperando, estou esperando. Passou, foi. Então a partir de hoje, meu amado, minha amada irmã, meu amado irmão em Cristo, você vai acertar muito mais, eu creio nisso. Você está sendo preparado para isso. Acertar muito mais. Por isso você vai vencer muito mais, conquistar muito mais, vencer desafios. Bicho, você está pregando, parece que vai ser fácil. Não vai ser fácil, não. Mas você vai ter sabedoria no meio da luta, no meio da batalha, para tomar a decisão certa e vencer. E para nós irmos para o final da mensagem, então quais são as regras para isso? Porque eu trouxe aqui, fui trabalhando com as suas decisões. Agora de forma bem pragmática, quais são as regras para que você venha fazer escolhas certas? Alguém se interessa por isso?
Então vou passar para você de forma bem prática. A primeira, saiba discernir qual o tipo de incômodo que essa decisão está gerando no seu coração. Eu queria gastar um pouquinho de tempo, ou investir um pouquinho de tempo nesse primeiro tópico. Nem todo incômodo no coração é de Deus, assim como nem toda paz no coração é de Deus. Ah, bispo, aí você me quebra. Então, bem-vindos ao clube. Aqui a gente precisa ter muita maturidade, é preciso de muita sabedoria espiritual para aprender a discernir qual o tipo de incômodo está sendo gerado, assim como temos que ter muita sabedoria e maturidade para entender qual o tipo de paz que está sendo gerada. Se você identificou um incômodo no seu coração, você precisa orar a Deus. Por quê? Você precisa entender. Paulo vai falar de uma luta de carne e espírito. Então, o tempo inteiro, eles militam-se entre si, não é o que diz? A carne e o espírito e o espírito e a carne. Eles estão guerreando entre os dois. E você precisa entender que Deus, ele fala no seu coração. Só que você precisa entender também que a Bíblia diz que o seu coração é deveras corrupto e enganoso. Como é que fica? Então. Talvez essa seja a crise de muitos ou de todos os cristãos. Esse incômodo está sendo gerado aqui. Será que é Deus falando? Será que é Deus gerando algo? Ou será que é Deus tirando a paz? Será que é o inimigo se levantando para que eu não... Talvez, quantos entraram já nessas perguntas para Deus? Deus, será que isso aqui é um levante do inimigo para eu vencer? Ou será que é o Senhor falando para eu parar? Como ouvir isso? Discernimento espiritual, não tem outra forma. Não vai ser ninguém que vai trazer uma revelação para você. É discernimento espiritual, sabedoria, maturidade. Por isso você precisa ter Bíblia no teu coração, para saber o que Deus fala na palavra, para saber quais são os princípios de Deus. Porque, não, eu senti paz no coração. Então, um homem maduro em Deus, um cara experimentado em Deus, falar, eu senti paz no coração é uma coisa. Agora, uma pessoa neófita, uma pessoa que, ou talvez esteja muito tempo na igreja, mas falar que sentiu paz no coração é uma coisa totalmente diferente. Sim ou sim, igreja? A Bíblia diz, a paz de Cristo é o árbitro dos nossos corações. Ok. Mas uma pessoa experimentada falar isso e viver isso é uma coisa. Agora, uma pessoa que não conhece a paz de Cristo, falar que a paz de Cristo é o árbitro, tá bom, você tem crise no teu coração? Aí o que parece paz, às vezes é o inimigo te enganando. Por isso que a gente tem que ir para a palavra, por isso que a gente precisa de muito discernimento espiritual. E eu talvez não vou trazer uma resposta prática nessa questão para você, porque isso aí é o Espírito que vai falar no teu coração. Mas nem toda paz no coração é Deus, assim como também nem todo incômodo no coração é Deus. Você precisa saber discernir quem está falando, qual o pensamento que você vai pegar, porque o inimigo também fala no teu coração. Não, eu senti paz no coração, vou tomar uma decisão. Muitas vezes você sentiu paz no coração porque a sua carne quer essa decisão. A gente aqui pastoreia pessoas, a gente aconselha pessoas. A pessoa chega assim e fala assim, bispo, eu estou pensando em fazer isso aqui. Só que ela não está pedindo um conselho, ela está pedindo uma confirmação daquilo que ela quer fazer. Consegue entender isso? E aqui nós, no nosso lugar de pastores, nós nunca vamos falar, faça isso ou faça aquilo. Ah, faça de mim esse carne, esse Senhor. Não é minha avó. O bispo mandou fazer isso. Eu não mandei fazer nada. A pessoa vem querer uma confirmação. Então, qual que é a forma de você aconselhar? Você vai fazer perguntas para a pessoa. Se você fizer isso, fizer aquilo, você tem que entender. Não, mas, bispo, eu tô inclinado a fazer isso. Na verdade, a carne dela quer fazer aquilo, e ela quer uma aprovação para tomar aquela atitude. Aí essa paz, muitas vezes, não é a paz de Cristo, estão entendendo? Mas ela vai falar, a paz de Deus é o hábito do meu coração. Ela vai lá e toma a decisão. Aí passa um tempo, ela, não deu certo. Ela vem com Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você está rindo porque você já fez isso, né? Cara, como que eu saio dessa dicotomia, bispo Fê? Discernimento espiritual, não tem outra forma. Porque eu não tenho como revelar aquilo que Deus está falando no teu coração. Eu não tenho esse poder. Eu acho que Deus pode instruir, mas... eu quero viajar, eu quero comprar, eu quero me casar, eu quero não sei o quê. Eu estou sentindo esse sentido de Deus é muito perigoso, cara. Porque às vezes o sentido de Deus está sentindo a tua carne, o teu coração está inclinado para essas coisas. Porque todas as vezes que alguém sente de Deus é algo bom para a carne e prazeroso. Eu nunca vi ninguém falar, eu estou sentindo de Deus, de orar, de buscar em Deus. Não, eu estou sentindo em Deus para viajar, eu estou sentindo em Deus para namorar com a menininha, eu estou sentindo em Deus para comprar o carro. Já viu? Isso são decisões do dia a dia. Aí compra, depois não deu certo. Todas as coisas cooperam. Lógico que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas você não pode ficar usando um versículo para tomar uma decisão, depois outro para ficar justificando a decisão errada que você tomou. Dá um amém aí para me ajudar, porque é difícil pregar isso. Você está entendendo, amados? Então assim, discernimento espiritual é a chave. Porque nem sempre a paz vai ser de Deus. Nem sempre. Muitas vezes. E como que eu vou discernir isso, bispo? Intimidade com Deus. Não tem outra forma. Não tem outro caminho. Bispo, Deus falou comigo. Quem sou eu para falar aqui o contrário? Se Deus falou com você,
Aí o irmão vem aqui, não era para eu fazer sociedade com o irmão. Deus falou que era para ser sócio, agora Deus está falando para não ser mais sócio. Eu falo, então Deus está muito louco lá em cima. Deus está lá, tipo, agora é só, agora não é mais. Acho que a gente tem que tomar mais responsabilidade das nossas decisões. De eu ficar transferindo para Deus tudo aquilo que a gente faz, que não dá certo, ou que dá certo, como se... Não. Deus te dá sabedoria para que você venha discernir e tomar decisões certas. Amém. Em nome de Jesus, amém, igreja? Amém. Então esse é o primeiro ponto. Então mesmo que seja difícil, aí você toma uma decisão. Aí vem aquele encontro, você fala, não era para ter tomado. Volta atrás. Se você ouvir que Deus está falando, não, mas eu já fiz. Não, volta atrás. Então tem que ter muita sabedoria. Então se eu tomei uma decisão, isso está me incomodando, muitas vezes é porque não era de Deus. Mas muitas vezes eu vou tomar uma decisão e está me incomodando por quê? Posso dar um exemplo bem prático para fechar o primeiro ponto? A gente assinou um contrato de 6 milhões e 60 mil reais. Como é que a gente chega numa mesa para assinar um contrato de 6 milhões e 60 mil reais? Cara, eu não estou assinando um contrato com todo respeito de R$1.000. Eu pergunto para você acha que a gente estava em paz para assinar esse contrato? Porque nós não temos 6 milhões no banco. Se tivesse, assim, não, como você quer pagar? Então, e agora? Ou você acha que a gente foi lá, não, tá tranquilo, vamos assinar, porque existe um certo incômodo. Nós somos humanos, você não pode dizer que eu estava lá. Mas aí é discernir, será que esse incômodo é Deus falando não, ou é o nosso incômodo da carne de estar tomando um passo de uma responsabilidade e de vencer, como eu digo, a barreira do terror que a gente tem que vencer. E nesse caso era isso. Era Deus falando, chegou o tempo. Aí você vai, tem promessas, tem palavras de Deus. Você vai olhando Deus falando, o que Deus está fazendo. Você fala, chegou o tempo. Deus veio falando há anos. E Deus nos últimos anos eu falo que era o tempo de uma transição física. Então você fala, está na hora. Só que na nossa carne você tem o incômodo de ir lá e assinar o contrato. Mas é quando você assina o contrato, Deus dá paz. Aí como eu tenho certeza que eu assinei? Quando não falta uma parcela para você pagar. Quando você assina um contrato sem dinheiro e mês a mês Deus vem suprindo, você fala, graças a Deus, obrigado Deus que nós tomamos a decisão certa. Agora nesse meio do caminho, teve momentos, falando em relação à sede, que nós tivemos, né, pá, que tomar decisões, que Deus nos acordou de madrugada e eu falava, eu não consigo fazer, pá. Mas por que? Não consigo, não sei. E aí você vai orar, Deus, você quer, pai, tem que fechar esse negócio, o cara está falando, é hoje, tem que fazer, e você está ali, você quer, e Deus, eu estou, E aí Deus vem e começa a falar, e dá direção, e você fala, não. Por quê? Porque aquilo não era de Deus, e aí era Deus de fato incomodando para não tomar decisão. Bispo, como que eu chego nesse lugar? Intimidade e maturidade espiritual, não tem outra fórmula. Intimidade com Deus. Então você tem que saber discernir qual é o tipo de incômodo do seu coração. Segundo, antes de decidir, ore, pergunte primeiro a Deus. Bispo, isso é tão básico, sim, mas o crente ele vai orar depois que ele já tomou a decisão. Depois que ele já fez tudo, assinou o contrato, agora eu vou orar. Não, era antes, cara, que você tinha que orar. Era antes que você tinha que buscar em Deus. Então, parece fácil, mas talvez seja a coisa mais difícil para os crentes fazerem. Por quê? Porque depois que elas já se meteram na encrenca, depois que elas... agora eu vou gritar aqui para alguém vir me socorrer. Não, você tinha que ter buscado antes de tomar a decisão. Olha o que diz Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, antes de escolher, antes de decidir, busque a Deus. Ore, pergunte a Deus. Espere também, porque Deus, às vezes, Ele não dá resposta imediata, não. Espere ouvir a resposta de Deus. Eu lembro, antes de conhecer toda a transição, eu estava para montar, já contei isso para a igreja, uma baita clínica, na área que eu estava me especializando de harmonização facial. Minha sogra, como arquiteta, já tinha feito a maquete, eu já tinha o contrato para assinar a sala comercial aqui próximo, estava tudo certo. A gente foi tomar decisão, sabe, o sinal amarelo, assim, acendeu uma luz amarela, é tudo certo. A gente, naquela ocasião, a gente tinha um recurso, a gente tinha plano, a gente tinha tudo certo, não tinha nada desfavorável para tomar, mas um incômodo no coração. E aí eu falei, será que é um incômodo de dar um passo na minha vida profissional, com a minha esposa e tal? E a gente foi entendendo, e era Deus falando claramente não. E aí a gente pegou todo aquele projeto, tudo aquilo lá que diz Salomão em Provérbios 16:1. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A gente pegou todos os nossos planos e rasgou e falou, não é para fazer isso agora. Depois de um ano vem pandemia, depois de um ano vem transição, depois a gente vem para o ministério, tudo, Deus já sabia o que vir. E aí era Deus falando, Fernando, essa não é a decisão para esse momento na sua vida. Se nós tivéssemos tomado aquela decisão, lembra-se,
Então aquele incômodo, naquela ocasião, era Deus falando, não faça, e nós não fizemos. E depois que passou, eu falei, meu Deus, se isso a gente tivesse feito, como é que a gente já está agora no consultório, com outros negócios? Oh, meu Deus, o que ia ser da nossa vida? E Deus falando, não é a hora, não é isso agora. Então, é o que ele diz, tem que ter essa sabedoria. Olha o que diz Tiago 4:13 em diante. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, eu amo essa passagem, esse é um dos versículos que você tem que ter gravado no teu coração e na tua Bíblia. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para tal cidade, ou lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Isso é o que as pessoas falam, eu vou viajar, eu vou comprar, eu vou para aquela cidade. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Era nós no consultório, sim. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Verso 15, em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Cara, isso aqui é maturidade espiritual. Ele começa dizendo, eu vou comprar, eu vou viajar, eu vou fazer, eu vou mudar, eu vou não sei o quê. Em vez disso, você devia dizer, se Deus quiser. Para eu dizer, se Deus quiser, eu tive que ouvir a vontade dEle e buscar nele a vontade dEle. Eu farei isso, ou viverei isso, enfim. Então isso aqui faz uma diferença tão grande na vida. As pessoas não fazem ideia, não fazem noção disso, não perguntam a Deus. Mas depois elas estão como Sansão, com os olhos vazados, estão presos lá, estão sendo escárnio para a sociedade. Deus vem me ajudar. É lógico que Ele é o socorro, Ele vem e vai chegar. Mas precisava passar por tudo isso? Por uma decisão? Então você tem que perguntar a Deus, qual é a vontade dEle para cada situação na sua vida? Não dê um passo na sua vida sem orar a Deus. Nós somos da sede, são 30 anos orando por isso. Nos últimos meses, anos, orando de forma... Então, oração, confirmação. Deus falando através da palavra, através de profetas, sim, porque Deus também usa pessoas para falar, espirituais. Deus confirmando. Então, ponto 3, para a gente... Preciso correr. Analise, pense, reflita e tenha calma para decidir. Então, aprenda a projetar as consequências da decisão que você vai tomar. Porque também você não pode ser uma pessoa irracional. Você tem uma faculdade exercitada, tem que ser exercitada aí, que Deus te deu, o seu intelecto. Então você tem que fazer o mínimo, tipo, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou perder com isso? Sim, Luca. Até o Luca já sabe. Sim. Vamos trazer para o casamento? Bispo Fê, vou me divorciar. Mas, amada, a Bíblia diz, não, vou me divorciar. Aí você senta com o cara, em vez de você pregar muito, que o cara sabe que a Bíblia diz sobre divórcio, você faz, pega um papel, você faz na sua vida, aprende hoje, pega um papel, risca ele assim, uma folha de sulfite, aí você escreve assim, ganhos e perdas, um de cada lado do risco assim. Aí você começa a escrever, o que eu ganho me divorciando? Vai escrevendo. O que eu perco divorciando? Aí você pega o varão, você vai se divorciar? Tá bom, você está pronto para ver outro assumir o seu lugar com a sua esposa? Você está pronto para sua esposa que vai começar a treinar, vai fazer dieta porque ela quer ficar feia, vai ficar bonitona para outro cara? Você só vai perguntando para ele. Você está vendo outro cara educar os seus filhos? Está pronto para ver outro cara educar os seus filhos? Mas por que você quer divorciar? Incompatibilidade de genes, né? De gênio. O que dizem? De genes, de gênio, já não sei o que é mais. Vocês sabem aí. Se é gênio, se é gene, se é azinho, azão, não sei. Não dou certo com ela, é de gênio. Não dou certo com ela, com ele, vamos separar. É o que a sociedade faz hoje. Aí você pergunta para um cabra desse, tá bom, você está pronto para isso? Acho que é melhor eu ficar com a minha esposa. É só você fazer, o que você ganha, o que você perde. Faz para tudo da sua vida. Porque você vai olhar assim, você vai ver, você tem muito mais a perder aqui do que ganhar. Porque você vai ficar um velho barrigudo sozinho, ninguém vai te querer, você está velho, isso aqui, tua esposa vai se arrumar, vai vir um cara cheio da grana, vai ficar com o seu esposo, aí você vai ficar olhando, eu estou prevendo a tua curva, você que queria divorciar. E quando é para o outro lado, você fala para a mulher, seu marido vai ficar sarado, seu marido vai parar de beber, com essa barriga que ele tem aí, você vai ver, vai ficar com uma novinha. Não, vou ficar com ele, que vai abrir mão para uma... Perdas e ganhos, faz isso na vida. Eu vou viajar. Tá bom, você já viu que você vai ganhar, você vai perder com essa viagem? Porque quando o seu coração quer algo, aí vamos lá, você só vai ver as coisas boas. Você vai esquecer que tem a luta. É que nem amante, né? O povo fala assim, o cara olha para amante, ele só vai ver o que comparar com o que é ruim da esposa. A amante, a mulher do trabalho, isso aqui. Mas a tua esposa que fica em casa, que cuida dos seus filhos, que te sustenta, que faz isso aqui. Essa parte a amante não tem. Mas você quer comparar coisa boa da outra com coisa ruim da sua. Por quê? Porque o teu coração está inclinado a fazer algo. Você está entendendo? Então isso é para viagem, isso é para casamento, isso é para vida profissional. Então às vezes um simples exercício como esse. Tem que ter calma para decidir.
O que isso pode causar na sua vida? O que isso pode causar na vida das pessoas à sua volta? Você tem que se perguntar. Uma decisão errada pode pôr todo mundo que está junto com você num sofrimento muito grande. Um homem que é o cabeça da casa toma uma decisão errada, ele destrói uma família inteira. Assim como um homem que é cabeça, ouve de Deus, ele pode salvar uma casa inteira. Então decida com calma. Somente depois de analisar, pense, reflita, sabe? Mas também não é para esperar a vida inteira para decidir. Então, você vê que tudo aqui é uma dicotomia, eu sei como é que é a vida, mas você tem que saber ouvir Deus. Quarto, use menos a emoção e mais o Espírito Santo na hora de decidir. Isso é outra coisa. Eu senti de Deus. Vocês tinham nada de tua carne que é isso, cara. Para de falar de pôr Deus nessa história. Vai orar, vai buscar em Deus. Então, se você só toma decisões baseadas nas emoções, isso vai se machucar. Você vai estar sempre nesses altos e baixos. Seu estado emocional muitas vezes vai estar abalado, porque você decide errado. Tem gente que fala, bispo, Deus falou comigo, eu vou abrir um pet shop. Você falou, glória a Deus. Aí eu estou achando que o cara está fazendo um pet shop. Aí não, agora eu estou fazendo comércio exterior. Deus falou comigo. Aí agora Deus falou. O cara na verdade não sabe o que é e vai pondo para Deus as decisões dele, da vida. Aí esse cara roda e está sempre no mesmo lugar. Olha o que diz Romanos 8,13. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Isso é o que muito crente tem feito, vivendo pela carne. Mas se pelo Espírito, mortificados pelo corpo, certamente vivereis. Quando você decide no Espírito, traz vida para você. Quando você decide na carne, vai trazer morte para a sua vida. Então não siga suas emoções, não siga a sua carne. Não fique com medo, seja guiado pelo Espírito Santo. Porque diz lá o verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Deus vai testificar no seu coração. Assim como a salvação. Como é que eu sei que eu sou filho? Porque o Espírito fala no teu coração que você é filho, você sabe que você é filho. Isso é fé. Então saiba que esse mesmo Deus, ele vai confirmar coisas no seu coração. Você está entendendo hoje como é que Deus fala? Quinto ponto, seja responsável pelas suas próprias escolhas. O crente hoje, ele é tudo menos responsável. Então não espere nos outros, não culpe os outros, não espere que façam por você o que você tem mesmo que fazer. Seja responsável pelas decisões. Não tomei nenhuma decisão. Tá, isso também é uma decisão que você está tomando. Então para de ficar transferindo para os outros. Sexto ponto, seja firme e decida com fé. Por quê? Porque a sua fé vai remover montanhas. Tem hora que você vai analisar tudo. Quer ver outra dicotomia do povo de Deus? Você vai analisar tudo, todas as métricas humanas, os números vão falar, faça isso. E Deus vai estar falando, faça isso. Você vai ter que ter sabedoria para jogar todos os conselhos e a certeza desse mundo para falar, pode estar tudo falando que tem que fazer, mas Deus está falando que é esse caminho e tomar esse caminho. Essa é a vida do crente. Essa é a vida que nós temos em Deus. Como que eu chego nesse lugar? Não tem outro caminho. Intimidade, sabedoria espiritual, conhecimento da palavra de Deus. Não tem outro caminho. Senão você vai ficar batendo cabeça na vida. Então tem momentos que você vai ter que ser firme e decidir com fé. Tem que assinar? Vamos assinar. Assine, e agora, meu Deus, o que eu fiz? Como é que eu vou pagar isso? Não. Deus confirmou, Deus falou. O Deus que fez a gente assinar, o Deus que vai prover. Quem tem o provedor tem a provisão. É isso que nós cremos. Então demos um passo de fé grandiosíssimo, igreja. Em 2 meses levantamos 50 mil reais para dar de sinal. Foi o que nós demos lá na hora que assinamos o contrato. E os outros 6 milhões e 10 mil reais, que é o que faltava? Deus proverá. Então isso é o quê? Isso é ousadia de fé. Isso é paz de fé. E como nós sabemos que nós tomamos a decisão certa? Porque não faltou, Deus está provendo. Deus está provendo. Eclesiastes 11:1 diz assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás. Ou seja, decida com fé, porque você vai achar colheita. Dê o paz de fé. Você vai encontrar aquilo que você está lançando. O verso 11 diz, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então cuidado, quem não decide nada também está decidindo. Está sempre olhando, como eu disse, o espectador, lembra no início? Está só olhando o que está acontecendo. A gente assinou o contrato aqui, os irmãos acham que é brincadeira. O irmão falou, eu vou embora da igreja. Eu falei, mas por quê? Porque o bispo está louco, ele assinou um contrato de 6 milhões de reais, não entendo nada. Você vai ter pelo menos 2 milhões. Isso foi o que os especialistas sentaram e falaram para a gente. Se você tiver tanto. E aí, na vossa voz, Deus, eu assino. O cara do especialista falou que tem que ter tanto. Que senão, é isso. Oh, e Jesus. E Deus falou, assina. Aí o especialista falou, eu vou me embora, porque vai dar ruim isso aí. Eu já estou prevendo a curva do especialista voltando e falando, nunca vi fé como esta em todo Israel, bispo. Você é meu paradigma de homem de fé. Eu falava, você fugiu da raia, né, abençoado? Mas vai voltar. 7º ponto, tenha uma atitude positiva e confie na habilidade que Deus te deu para decidir certo. Deus te deu dons e habilidades, confie nisso também. Olha o que diz Isaías 1:19, se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu amo essa passagem porque tem que ouvir Deus. Não é só querer, tem que ouvir.
Eu quero. Tá bom, então ouça Deus. Tenha uma atitude positiva. Diga aí no seu lugar, diga: Deus, eu quero te ouvir. Diga: para que eu escolha certo. Fala: para que eu desfrute do melhor desta terra. Isso também é direito seu e meu. 8º, tome decisões e faça escolhas baseado, eu posso falar do que eu tenho controle, nas orientações desse altar. Eu estou falando para você que foi plantado nesse ministério. Então a orientação de Deus para a sua vida, querendo ou não, eu sei que as pessoas querem tirar isso hoje, a figura do pastor, mas passa por aqueles que Deus colocou como guias na sua vida. Eu não vou tomar decisões por você, não confunda as coisas, mas eu serei sim instrumento de Deus para te guiar na sua vida. Eu, quando eu falo aqui, este altar, os homens, o que Deus levantou, os pastores, bispos desse ministério. Então você não pode estar aqui ouvindo a revelação da graça de Deus. Eu vou seguir a orientação do profeta que apareceu na minha vida. Cara, então Deus é louco, Ele te traz para um lugar, te dá doutrina, te dá ensino, põe pastores. Aí para chegar, eu vi um pastor pregando na internet, foi muito bom o que ele falou. Ele falou assim, como é que ele falou? Ele estava pregando e um abençoado falou assim para ele: pastor, eu estou indo embora da igreja. Aí ele falou: mas por que você está indo embora da igreja? Porque eu estava no monte, eu estava agarrado num, sei lá que árvore que era aquela, e uma profetisa de Deus veio até mim e falou que o meu tempo tinha chegado ao fim, não sei o quê, e eu estou aqui tomando essa decisão. Deus mandou. Aí ele falou: Deus mandou você sair da igreja? Ele falou: mandou. Pastor, eu fiquei todo arrepiado, senti que era Deus. Aí ele perguntou: irmão, você conheceu Jesus através de quem? Da pregação do Senhor. Aí ele fala, no caso dele: você foi batizado por quê? Pelo Senhor. Você foi... o seu casamento quem fez foi o Senhor. O ministério foi o Senhor. Agora Deus, para falar com você, para ir embora, Ele levanta uma profetisa lá no monte Aí o cara ficou olhando assim: mas eu me arrepiei, pastor. Aí ele falou assim: era a unha do Satanás passando nas suas costas. Eu falei: eu gostei dessa unha do Satanás, entre aspas. Porque tem quem fala: eu me arrepiei. É o Satanás fazendo coceguinha aí no seu sovaco. Não posso falar sovaco, que minha mãe ela fica doida lá onde ela estiver. É axila. É o Satanás fazendo axila aí. Axila não, fazendo coceguinha. Você entendeu? Porque a geração de hoje tem que arrepiar, tem que... Aí o cara vai lá no monte, alguém fala uma coisa, ele vem lá e fala: Deus. Mas deixa eu falar, Deus não é louco. Nosso Deus não é um Deus gagá que está lá no céu, recesso o anjo. Aí o anjo: é Deus, acabou 2024, e agora o que vai ser? Escreve, apaga esse, tira do homem da vida, traz o outro. Sai, esse aqui vai para lá, esse aqui vai... Amado, isso não é Deus. Aí o povo: não, eu me arrepiei. Cuidado que muito arrepio vai ser a unha do Satanás fazendo cosquinha em você. Tome decisões baseadas no que Deus fala através da palavra. Você não pode estar aqui ouvindo a revelação da graça, seguindo as orientações de um profeta que vai falar com você no monte, com todo respeito. Então as orientações da sua vida, eu posso dizer para você que é membro desta casa, passam por esse altar. Eu não vou me responsabilizar pelo que os altares estão dizendo aí fora, mas por aquilo que Deus me confiou, eu me responsabilizo. Eu sei o que joga desse altar, a sã doutrina. Então o povo da igreja tem que ser sábio, tem que tomar decisões sábias. Sabe por quê? Porque neste altar, amado, está aqui uma sábia direção de Deus para a sua vida. Ele te alcançou, Ele te revelou, Ele te aproximou. Agora vai ficar: levanta um cara no metrô, falou comigo que é de Deus, é de Deus. Que isso? Tem igreja que tem placa e não é de Deus? Mas lá canta e louvor também, mas não é de Deus, é do próprio Satanás. O que é pregado lá dentro? Só é coisa que não presta. Então se tem igreja que parece igreja não é, imagina profeta por aí andando, trazendo revelação. Olha, eu não vou falar sobre isso, mas tome muito cuidado com essas... Deus mandou dizer, eis que veio. Toma cuidado com isso, amado. Deus falou isso, Deus falou. Antes de ouvir o que Deus falou, o que Deus diz na sua palavra, do que você está sentindo de Deus aí? Porque Deus falou pelo irmão algo totalmente contrário à palavra de Deus. Deus falou que eu tenho que me divorciar. Deus não fala que ninguém tem que divorciar, porque Deus é contra o divórcio. Deus falou que eu... Não, Deus não fala algo disso. Então essas profecias de canto de igreja, tem que tomar cuidado com isso. Vamos lá, Provérbios 11, olha o que diz assim, ó: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há o quê? Segurança. Por que tem muito crente caindo hoje? Porque não tem uma multidão de conselheiros. E o conselho não é para dar confirmação daquilo que seu coração quer. Então quando o cara vem pedir conselho para o pastor, esteja pronto a ouvir talvez uma pergunta reflexiva que vai contra o que você está querendo. Porque conselheiro para só o que você quer, aí não é conselheiro, aí é tapinha nas costas e vai lá. Agora, toma cuidado, o conselho ele vem para os dois lados. Então você está aqui nesse ministério, aqui você é seguro. Aqui você anda
através dos conselhos de Deus. Então, para eu terminar, as suas decisões, as suas escolhas, elas têm que ser baseadas nos conselhos que saem da palavra de Deus, nos conselhos dos homens que Deus levantou sobre a sua vida, para que você, possa ver e ter segurança, para que você possa decidir certo em 2025. Salomão diz em Provérbios 12:15: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Olha o insensato, o seu próprio. Não, Deus tá tudo dando certo. Cara, eu sentei, deixa eu falar isso aqui. Quando a gente foi comprar o terreno, a gente estava aqui para assinar o terreno. A gente não tinha recurso, e Deus colocou pessoas que falaram assim: eu vou ofertar 10 milhões de reais. Cara, como é que eu falo que não é Deus um negócio desse? Você está para comprar um prédio, você não tem recurso, Deus fala: eu estou aqui para ofertar. Você fala: é Deus. Era o próprio Satanás. Como é que alguém vai discernir isso nessa hora? Então você vê, não, é Deus, Ele abriu a porta, a gente quer o terreno, a pessoa está com dinheiro, a pessoa está isso aqui, mas não era Deus, não tinha nada a ver com Deus. Aí Deus fala assim: não é por esse caminho, Fernando, não é tão fácil assim. Não, porque esses 10 milhões não são ofertas, é o que isso vai te custar, isso ia custar muita coisa. Você talvez não saberia, mas eu como líder saberia que eu estaria, talvez, tendo que vender minha alma para o Satanás. Mas quem ia saber disso? Eu podia chegar aqui num culto e falar: olha, recebemos uma oferta e foi de Deus, e não era de Deus. Então veja como o diabo, ele se transforma em até anjo de luz para, se possível, enganar os eleitos. Então você tem que ter muito discernimento espiritual. Porque você vai, tá tudo certo, é só chutar pro gol. Mas tem gol que é do diabo. Você tem que falar: não, vou voltar lá pra zaga aqui, não é para fazer gol agora não. E aí a gente tomou a decisão. A decisão era de compra, mas não era por aqueles caminhos, era outro caminho. Porque há caminhos para o homem que parecem bons, mas acabam vai dar em caminho de morte. Olha o que diz o Provérbios 15:22: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Então, aqui você ouviu hoje conselhos para que você venha tomar decisões certas em 2025. Não coloque as suas decisões em ação, não fique aí postergando aquilo que Deus já falou que você tem que fazer. Se ainda esse ano tem que arrumar alguma coisa, vai lá e arruma, decida em nome de Jesus, para que as suas decisões hoje possam construir um 2025 de grandes bênçãos, um 2025, de alegria. E será que a gente vai ter luta? Se prepara que vai ter muita. Eu costumo dizer, na subida que a canela engrossa. A gente está começando a subir como igreja. Se prepara para a canela engrossar. Mas é nessa hora que Deus forja os seus melhores guerreiros. É quando Ele recolhe a nossa mãe, quando Ele diz: entrega o prédio, quando Ele diz isso, você fala: não é possível. Quando todo mundo começa a falar: acabou, quando todo mundo vai embora, eu vou embora porque está louco, o menino está assinando contrato, isso, aquilo. Mas quando você está tomando decisão em Deus, aí sim você pode dizer: a paz de Deus é o árbitro dos nossos corações. Aí você que é experimentado, você pode falar: eu tenho a paz de Deus. Jesus disse o quê? Não vou lá dou como o mundo a dá. É esta paz que nós temos. E é nessa paz que Deus quer que você tome decisões. Mas lembre-se que nem sempre vai ser fácil. Talvez, eu não vou dizer que a caneta tremeu porque foi assinatura digital, mas muitas vezes vai tremer. Mas quando é de Deus, amado, abraça. Na outra oportunidade, a oferta que parecia que era de Deus. É como eu digo, tem muita coisa que parece, mas não é. Então que você tenha discernimento, visão, olhos espirituais para enxergar aquilo que Deus tem para a sua vida. Que assim seja, igreja, porque assim disse o Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Fica de pé, nós temos 2 minutos para encerrar o culto. Nós temos que entregar a sala daqui 2 minutos, mas dá tempo da gente orar e cantar um louvor. Amém? Senhor Jesus Cristo, obrigado por esta manhã. Obrigado, Jesus, pela tua voz. Obrigado, Jesus, pela tua direção. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos trouxe em perfeição, em perfeita vitória em todo o ano de 2024. Nós chegamos ao final deste ano, Pai, te dando graças e honras por todos os teus feitos. Muitas lutas, muitos levantes, mas nós podemos dizer que este foi sim o nosso ano, Jesus. Nós podemos dizer que 2024 nós crescemos, nós avançamos, nós prosperamos, nós choramos muito, Pai, nós vimos muitas investidas, mas nós chegamos nesse culto dizendo: até aqui a tua mão nos conduziu em perfeição. Nós chegamos nesse culto dizendo: Pai, o Senhor nos livrou do homem mau, do fraudulento, da seta que voa ao meio-dia, da mortandade que assola o mundo. O Senhor nos livrou de pestes, o Senhor nos livrou, Pai, de pessoas. O Senhor nos livrou, Pai, das garras do inferno. E nós chegamos nesse último domingo dizendo: obrigado, Deus. Obrigado, Deus.
porque de fato nós te conhecemos não de ouvir falar, mas de te ver. Os nossos olhos te veem, nós andamos contigo todos os dias. Pai, obrigado por esta mensagem, obrigado porque nós temos hoje, Pai, conhecimento para tomarmos sábias decisões. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem sido bom, fiel, justo. Davi disse: nós cremos, bondade e fidelidade nos seguem todos os dias das nossas vidas. Nós saímos daqui, Senhor, te agradecendo por 2024 e olhando já para este próximo ano de 2025, crendo, Jesus, que grandes bênçãos o Senhor tem, grandes portas o Senhor abrirá. Nós cremos, Pai, que nós teremos, Senhor, ainda muitos motivos de riso. Nós cremos, Jesus, em decisões certas. Nós cremos, Pai, que o Senhor falará de forma audível aos nossos corações, para que nós venhamos, Pai, a decidir debaixo da Tua vontade, a decidir debaixo, Pai, dos Teus desígnios e debaixo dos Teus conselhos, Jesus. Eu te louvo por esse altar, eu te louvo, Pai, pela Cristo Vive São Paulo, pela missão apostólica da graça de Deus. Eu te louvo pela graça revelada, eu te louvo pelas famílias aqui representadas. E nós saímos daqui dizendo: Pai, estamos prontos para vermos infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos ou imaginamos. Declaramos, Pai, que assim será na vida daqueles que creem. Nós declaramos que o Teu amor, oh Pai, as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes, serão permanentes na vida dos que creem. E aqueles que vão tomar decisões certas em 2025, digam: diga glória a Deus. Eu terminei. Se você quiser abraçar quem está do seu lado, nós vamos sair cantando que Deus é bom em todo o tempo. É o último culto, é celebração. Nós temos, já passamos, era 15, mas vamos lá. Olha quem nós vamos falar assim: você vai ter o melhor 2025 da sua vida, porque você vai tomar decisões certas. Vamos cantar rapidinho isso. Isso é Senhor, Tu és bom. Vamos. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Ela é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão. Vamos celebrar a igreja. Ei! E te adorarei. Aleluia. Aleluia. Eu te adorarei por tudo que é, Senhor. Eu te adorarei. Aleluia. Aleluia. Eu te adorarei por tudo que é. Você pode bater palma com alegria e gratidão a Jesus. Se você quiser abraçar alguém e ir descendo, fica à vontade. Nós estouramos o tempo. Vamos lá. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia. Levante suas mãos e declare: todos os povos te exaltarão. Te exaltarão e de geração, ei, eu te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que eu te adorarei. Eu te adorarei por tudo que Ele fez em 2024, por tudo que Ele fará. Te adorarei por tudo que é. E Deus é bom. As palmas com alegria. Vai descendo e vai batendo palma. Ei! Diga! E Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. E Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Aonde você estiver, levante suas mãos e diga: ei, o tempo todo, o tempo todo. E Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre.
todos os povos declare com fé, e todos os povos te exaltarão, e de geração em geração eu te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que eu te adorarei, Senhor, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que vocês 10 que ficaram aqui com as palmas, te adorarei. Mas você também pode ir descendo já. Ajuda a gente a entregar a sala. Te adorar. Sai todo mundo do lugar e declare: eu te adorarei, Senhor, e te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que é, eu te adorarei, Senhor. Em todo o tempo Ele é bom. Por tudo que é, pra acabar, Deus é bom. Feliz ano novo! Quem está aí na praça de alimentação, abraça quem está aí fora e diga: feliz 2025.